Hoje nós vamos falar de Mateus capítulo 13. Vamos lá? Versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Versículo 2. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Versículo 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e o comeram-na. Olha, presta bastante atenção. Primeiro eu vou ler a palavra, porque eu quero que você até abra a sua Bíblia aí, aqueles que puderem. Acompanha comigo nos versículos, capítulos, porque aqui nós vamos ter o discernimento do Espírito juntos, nós dois. Nós vamos ter o discernimento do Espírito, eu e vocês. Deus vai testificar essas palavras no nosso coração agora, neste momento. Por isso que é necessário que nós tenhamos muita paciência. Eu poderia só resumir e explicar essa palavra para vocês, seria interessante, rápido e fácil, né? Mas eu quero que vocês saibam o que está escrito na Bíblia, com palavras da Bíblia. E depois a gente vai ter o nosso discernimento do Espírito, é onde Jesus, onde Deus vai colocar em nós aí o querer dele, o que ele quer que nós aprendamos. Então é por isso que eu leio, para que nada fuja das coisas do Senhor. Amém? Então, deixa aí no comentário se o jeito que eu faço é bom. Se vocês gostam também do resumido, que eu também posso fazer o resumido, mas eu gosto muito dessa parte aqui, onde eu leio para vocês e aí a gente tira dali, o Espírito Santo de Deus vai testificando no nosso coração o que Ele quer, porque é a vontade de Deus e não a nossa. Amém? Porque eu preciso passar para vocês essas mensagens, porque Deus quer muito que vocês ouvem. Então eu preciso muito falar para vocês sobre ela. Por isso que eu preciso ler, para que vocês entendam que na minha Bíblia, na sua Bíblia, também tem essas palavras. Não é tirado de mim e falado, mas é tirado da palavra de Deus. Amém? E quando semeava, uma parte da semente caiu aos pés do caminho, e vieram as aves e o comeram. Versículo 5. E outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Versículo 6. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Versículo 7. E outra caiu entre os espinhos. Pensa, os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. Versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, e a 100, e outras a 60, e outras a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falam por parábolas? Versículo 11. Ele respondendo, disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Esse versículo 11 marca na sua Bíblia, porque aqui Jesus ele fala, quando os discípulos perguntam no versículo 10, por que lhes fala por parábolas? Jesus ele responde dizendo, porque a vós é dado o conhecer do mistério do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Por quê? Porque Jesus estava ali ensinando os apóstolos para que os apóstolos pudessem ir ensinar e curar os outros. Então, aquele povo ainda não tinha o conhecimento das coisas do céu. Por isso que era lhes falado em parábolas. Para que eles pudessem ter ali um discernimento mais ou menos, né?
ali. Mas os apóstolos tinham como entender. E era por isso que ele falava por parábolas, porque as parábolas davam um entendimento melhor. Ele vai explicar sobre essas sementes que estavam caindo pelo chão, né? E algumas não vingavam. Então, vamos aprender cada vez mais. Vamos aprender mais um pouco. Versículo 12. Eu quero que você anota na sua Bíblia. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre essa palavra. Porque aquele que tem, se dará mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Nós estamos falando da sabedoria, da misericórdia de Deus. A sabedoria. Porque a sabedoria, quanto mais você tem, mais será te dada. Mas se você não tem sabedoria, quanto mais vai ser tirado de você. Porque você não estuda mais. Quando você lê um artigo, uma postagem que te interessa, vamos supor, você quer fazer bolo de fubá. Então você vai estudar e Deus vai te dar uma sabedoria para você executar esse bolo de fubá. Mas você não está satisfeita, você achou que o bolo ficou bom, ficou ótimo, mas agora você quer fazer um bolo de brigadeiro. E aí você vai estudar e vai fazer um bolo de brigadeiro, porque você vai ler ali um tutorial, você vai estudar sobre como fazer esse bolo para que ele saia muito gostoso. E aí você vai executar. Olha a sua sabedoria. A sabedoria para o bolo de fubá, a sabedoria para o bolo de brigadeiro. E a sua sabedoria vai crescendo a cada dia, porque você vai estudando sobre isso a cada dia. A mesma coisa é com a palavra de Deus. Cada vez que você lê a Bíblia, que você se aprofunda em conhecer Deus, em saber o que Jesus veio fazer sobre essa terra, o que é preciso para você ter uma vida longa e feliz sobre essa terra, e com muita saúde, paz e muita prosperidade. Quando você vai estudando cada vez mais, mais a sabedoria vem sobre você, mais você vai aprender, mais você vai ter em abundância. Mas não sei como faz um bolo, também não me interessa, não quero fazer. Houve alguma sabedoria? Não. Então, mais vai ser tirado de você. Hoje eu não tenho nada para comer, mas eu tenho um bolo, mas não sei fazer. Então, fica por isso mesmo, melhor morrer de fome. Tem gente que é assim, tem gente que é preguiçoso. Então, aquele que não tem, mais será tirado. Já não tem sabedoria para ir buscar, estudar sobre o assunto. Então mais ainda vai ser tirado. Vai ser tirado o quê? Vai morrer de fome aí. Foi tirado o quê dele? A vida porque morreu de fome por causa de preguiça? Quer dizer, então essa mensagem, ela traz isso para nós. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Até aquilo que tem será tirado. Se a pessoa está com preguiça de pegar o armário, abrir ali, pegar os ingredientes, fazer um tutorialzinho na internet e fazer o bolo, aí logo depois até o que ele tem, que é a vida dele, a saúde dele, vai pro beleléu, porque o cara tem preguiça. Ah, não sei cozinhar um feijão. Ah, não sei fazer um arroz. Não quer adquirir sabedoria, conhecimento, estudar mais? Ah, peraí, vou abrir um tutorial aqui, vou fazendo. Peraí, joga na panela, tal. E aí o que acontece? Mais sabedoria você vai ter. Já sei fazer um arroz, já sei fazer um feijão, já sei fritar um ovo, já sei fazer uma carne. Mais você vai ter. Agora, se não tem sabedoria, se não quer obter a sabedoria, até o que você tem pode ser tirado, porque pela preguiça que você não quer cozinhar, você pode morrer de fome, e aí até o que você tem, que é a vida, você vai perder. Esse foi o exemplo que me veio na cabeça agora. Mas uma coisa eu digo pra você, coloca aí nos comentários se vocês tiverem mais aí pra contar pra mim, algumas experiências aí, ou me dizer um pouco mais sobre essa palavra, porque ela testifica no meu coração assim,
que é mais fácil pra gente entender, mas ela pode estar testificando no seu coração de outra forma. Então conta aí pra nós, porque Deus ele fala conosco de forma misteriosa, né? Ele nos dá sobre a nossa vida vários entendimentos sobre a palavra, para várias ocasiões, para várias ocasiões na nossa vida. Então vamos lá. Gosto muito dessa mensagem. Versículo 12. Coloca aí. Versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Bem, esse versículo 13, ele fala que muitas pessoas escutam, mas não ouvem. Interessante isso, né? Então é isso aí, ó. Versículo 13. Falo-lhes por palavras, porque eles vendo, não veem. Por mais que você tá ali explicando, falando a palavra, eles estão ouvindo. Nossa, é isso mesmo? Tudo isso está aí na Bíblia. Nossa, que legal. Mas vai para casa e esquece tudo. Porque os problemas que encontra lá não é o suficiente para mudar a vida dela, porque ela foi um dia na igreja, ouviu a palavra de Deus, não é o suficiente para sustentar ela. Pensa naquela pessoa que vai para a igreja, se enche lá na igreja daquelas palavras maravilhosas, aí chega em casa doido para contar para a família, chega em casa, tá um pé de guerra. E aí, para que vai servir aquelas palavras ali no meio do caos? Mas nós temos que tomar uma atitude. Porque a mulher sábia edifica seu lar, a sua casa. É necessário que providência seja tomada. O que Jesus fez quando eles estavam vendendo, fazendo de comércio à frente do templo? Ele arrancou aquilo tudo dali, bateu naquelas coisas, tirou dali, né? Às vezes a gente tem que tomar atitudes assim dentro de casa. Nossa, Vanessa, eu vou espancar minha família? Não. É só um tapinha. Isso não vai doer. Não vai matar ninguém. Você vai chegar em casa e vai falar: família, senta aqui que eu tenho um recado de Deus pra nós. E você vê aquela muvuca, cala a boca todo mundo, porque agora quem vai falar sou eu. Vou botar ordem nesse lugar aqui. E quando você tomar atitude, mulher guerreira, homem valente, Deus vai entrar em ação, porque você tomou a primeira atitude. Deus agora vai concluir. Vai calar a boca de todos eles. Deus, ele funciona assim. A autoridade. Deus coloca autoridade nas nossas mãos para espantar serpentes e escorpião, porque é Deus que sujeita o inimigo debaixo de nossos pés. A palavra de Deus diz isso. E eu creio, eu tomo posse em nome de Jesus. Então é isso aí. Então, versículo 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque muitos vão entrar dentro da igreja, vai ouvir aquelas palavras, vai se encher e depois vai esquecer, não vai entender nada que a palavra diz. Versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido. Por que está endurecido o coração desse povo? Porque está ali assim, encheu lá na igreja de coisas boas, está feliz, mas chegou em casa, está o caos, aquela pessoa fica no caos também. Ela não faz nada para mudar. Então, o coração dela está endurecido. Ah, aquilo lá não me serve, eu estou numa outra realidade. Essa não é a minha realidade. Muitas pessoas falam isso, já cansei de ouvir. Ah, Deus salva, Deus cura, sim, mas essa é a minha realidade. Estou com dor no joelho, estou com dor na perna. Então, que Deus é esse que serve esse povo de coração endurecido? Porque não é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, que nos criou a sua imagem e semelhança. Então não é esse Deus, não. Ah, Vanessa, mas como funciona Deus na enfermidade? Bem,
Em Isaías 53, diz que Jesus levou consigo todas as nossas enfermidades, transgressões, todo o nosso pecado. O que resta agora, esse sofrimento de agora, o que resta é o pecado que adquiriu depois que Jesus nos salvou. Porque ele diz, vá e não peques mais. E quando você vai e continua pecando, o que acontece com o povo que peca ainda? Enfermidade monta em cima, sofrimento monta em cima. Ah, mas aquela pessoa ali é santa. Eu vou dar um exemplo disso. Eu assisti um filme um dia, porque foi tanto tempo que eu não lembro, mas me veio na mente, agora eu vou contar pra vocês. O filme fala que um pai de família batia, agredia o filho, a mãe e tal. E aí o filho cresceu e o filho virou médico. E aí o pai vem até esse filho e fala, meu filho, me perdoa, eu tô te pedindo perdão, eu agora conheci Deus, eu sei que tudo que eu fiz foi errado. Ele falou, eu quero que você morra e você vai pro inferno, com tudo isso que você fez. Só que aquele pai se arrependeu. E ele estava querendo se redimir, ele pediu perdão tanto para a esposa quanto para o filho. O filho não deu perdão porque achou que tudo de ruim que ele fez, ele ia pro inferno. Só que a palavra de Deus diz que até o último suspiro, se nós se arrependermos de coração, de alma, Deus, ele nos perdoa. E aí, ele conhece um homem, toda vez que ele ia almoçar no restaurante, ele se deparava com este homem, esse homem, o homem mais perfeito do mundo. Ah, eu amo minha esposa, amo meus filhos, eu dou de tudo que eles querem, eu dou atenção para eles, levo eles para passear. E ele assim, poxa, tudo que eu nunca vivi com meu pai. Né? Aquele homem é o homem mais perfeito do mundo. Mas quando ele perguntava, e Jesus, você conhece sobre Jesus? Esse homem falava, não conheço sobre Jesus, mas eu tenho uma vida maravilhosa, eu amo meus filhos, a minha família, faço caridade, faço as coisas que agrada a Deus, mas ele não acreditava que Deus poderia estar através dele, né, fazendo todas aquelas coisas boas na vida dele. E aí, esse jovem resolve fazer uma coisa muito errada, mas ele fez. Ele se juntou com uns amigos da faculdade, que também são companheiros de trabalho, porque ele estudava medicina, e resolveu morrer um certo tempo e os amigos ressuscitar ele, antes que realmente ele não pudesse voltar mais. Ele tinha que ir no inferno, falar com o pai dele, saber se realmente o pai dele estava lá. Então, ele vai. Nesse período que ele estava aí aprendendo medicina, para saber como fazer esse procedimento todo, o homem que tanto ele admira morre. E ele falava, esse homem tão bom, ele não poderia ter morrido. Realmente, esse homem era um santo. Ele não deveria ter morrido. Mas, quando ele morre ali, com tudo preparado, com os amigos preparados para trazer ele de volta, ele vai. E ele entra no inferno. E quando ele chega no inferno, ele encontra aquele homem. E ele fala, por que você está aqui? Você não pode estar aqui. E nisso o anjo vem e fala, você tem que sair daqui. Você tem que sair daqui. Ele fala, não, eu preciso saber, esse homem não é para estar aqui, esse homem tinha que estar no céu. E esse anjo fala, vamos agora, você tem que sair daqui. E quando pega no braço dele, ele fala, mas e esse homem, ele tem que sair daqui. Ele falou, esse homem não aceitou Jesus como seu único Salvador e Senhor, por isso ele está aqui. Porque não importa o quanto é bom sobre a terra, se não aceitar Jesus como seu único Salvador e Senhor. E aí ele volta. E aquilo abalou muito ele, porque ele achava que aquele homem santo, ele entraria no céu. E aí ele começa a ficar preocupado com o pai dele, porque o pai dele falou que aceitou Jesus e por isso ele mudou e ele não tinha dado perdão pro pai dele. E agora ele precisava pedir perdão pro pai dele.
E aí ele pede para voltar. E os amigos falaram: não, você não vai. E ele pede para voltar. Ele fala que ele precisa falar com o pai dele, que ele perdoou o pai dele, que agora ele entende, que agora ele sabe. E ele precisava dizer. E os amigos não aceitaram. E o que ele fez? Ele pegou um momento, sozinho, desceu, fez aquilo, mas avisou um dos amigos que ele ia fazer, que era para um deles descer no momento, porque eles estavam num lugar escondido. E falou que era para eles descerem e fazer o procedimento. E os amigos não tinham concordado com isso. E ele colocou o alarme para fazer a ligação para os amigos. E ele desce de novo. E ele começa a buscar o pai dele, ele começa a buscar o pai dele, e ele procura o pai dele naquele lugar, e aí o anjo volta e fala: você não pode estar aqui. E ele fala: eu preciso saber do meu pai, eu preciso dizer para ele. Esse filme é demais. Eu só não lembro para contar para vocês. E o anjo fala: seu pai está no céu, seu pai está em um lugar diferente. Ele não está nesse lugar. Ele aceitou Jesus. Agora ele está bem. E o filho ficou em paz, mas ele ainda precisava dizer para o pai que perdoava ele. Ele precisava dizer: a nossa necessidade do perdão é muito grande. A gente tem que perdoar para que a gente possa viver uma vida em paz. Maldições de família estão acontecendo porque não está havendo perdão. Então, aquele homem, ele tinha necessidade de encontrar com o pai dele e dizer para o pai dele que perdoava ele, porque agora ele entendeu que era necessário que isso fosse feito. Então, o que eu tenho para dizer para você é que o perdão é essencial, que a gente precisa perdoar. A gente necessita perdoar. E esse filme é muito bom, eu não tenho um nome para dar para vocês, emocionou demais esse filme, porque é um filme que nos conta muita realidade de muitos que ainda não têm, e foi um despertar. Sabe o que é um despertar? Porque às vezes as pessoas contam, a gente não vê, mas quando a gente vê uma imagem de como poderia ser, parece que aquilo entra na nossa cabeça com clareza, como deve ser. É por isso que às vezes eu trago imagens aqui pro meu canal. Eu coloco algumas imagens pra gente ter uma noção mais ou menos de como é. Porque eu sou assim, às vezes eu gosto de ver imagem, eu gosto de ver muito filme. Se tivesse filme igual tem hoje em dia, né? Tem muitos filmes que são baseados na Bíblia, que eu gosto de ver porque dá pra você ter uma noção do que realmente aconteceu, porque eles tentam fazer aquilo certinho. Mas cuidado, tem filmes que estão revelando coisas que não está ali testificado tão certo na Bíblia. Então abre o olho, mas eu gosto de alguns filmes porque, como eu conheço a história, quando eu vejo o filme eu identifico se eles são originais mesmo dali ou não. Bem, versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os olhos, para que não veja com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Não tem aquelas pessoas que você vai falar de Deus, elas falam: já sei. Não me conta, já sei de tudo. Leia a Bíblia todo dia. Quer dizer, ela não te deu a oportunidade de dizer para ela o que Deus veio entregar. Se elas realmente conhecem a palavra, sabem de tudo, a primeira coisa que ela tinha que falar é falar: fala, meu irmão. Fala, porque eu já tenho certeza que Deus trouxe uma mensagem para mim. Porque é assim que funciona. Eu leio a Bíblia e tudo, mas se alguém chegar pra mim e falar algo de Deus, eu vou falar: opa, Deus mandou alguma coisa. Porque é assim. Aquele que realmente conhece Deus, que sabe de tudo, que leu a Bíblia, com certeza ele sabe que a primeira coisa é amar o próximo como a si mesmo. E já que você ama a si mesmo e ama seu próximo, com certeza você vai respeitar o seu próximo e deixar ele falar o que ele veio pra falar. E depois você decide se ouve e guarda no coração ou se joga fora. Então é isso aí.
Então, porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado, porque não quiseram nem ouvir com o seu ouvido, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Quando nós escutamos a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de ser curado por Jesus. Nós temos a capacidade de ser curado, porque quando a gente escuta Jesus falando, ensinando e joga para dentro do nosso coração, a cura já vem e você já é liberto de tudo que te prende. Porque às vezes você está tão preso a certas coisas e pensamentos e atos, né? Que não deixa você ser livre, não deixa você ser justo, não deixa você ser o que você verdadeiramente é, um servo de Deus, um ser maravilhoso do Senhor Jesus, um ser grandioso que Deus criou. Olha o versículo 17. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouves, e não ouviram. Esse versículo 17 diz que aqueles apóstolos estavam sendo tão privilegiados, que tudo que eles estavam vivenciando, ouvindo diretamente de Jesus, os outros não estavam. Eles eram ali os apóstolos que estavam ali ouvindo tudo, enquanto os outros não estavam tão perto de Jesus. Jesus, quando sussurrava, quando falava algo, quando sentia algo, era para quem que estava perto e ouvia? Os apóstolos, pois eram aqueles discípulos de Jesus que sabiam de tudo sobre a vida de Jesus, o que Jesus sentia, o que ele falava com eles. Era eles. E nós não temos noção do que Jesus falava, né? Naquela época com aqueles apóstolos. O que nós sabemos é o que ele fazia à vista de todos, que era o povo. E nós temos o privilégio, a oportunidade de ouvir um pouco sobre Jesus na Bíblia. Então vamos lá, versículo 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Vamos agora escutar a parábola do semeador? Vai dizer e testificar no nosso coração, porque nós lemos ali atrás, né, sobre as sementes que eram jogadas, né, em lugares. Então agora a gente vai ter aí a explicação da parábola do semeador. Versículo 19, marca na sua Bíblia. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Nós lemos lá atrás, né? Então agora ele está explicando, olha só como a palavra de Deus se auto-explica. Ele disse lá no começo que nós lemos, tá vendo? É por isso que eu tô falando para vocês acompanhar na Bíblia, porque tem tudo na Bíblia, é explicadíssimo a Bíblia. Ela se auto-explica. É por isso que eu quero que vocês aprendam, tenham intimidade com a sua Bíblia. Então agora você vai aprender sobre essa parábola do semeador. Então ele aqui explica que ouvindo alguém a palavra do reino, tá lá na igreja escutando a mensagem de Cristo e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, quer dizer, a pessoa vai para a igreja, escuta aquilo lá, acha que entendeu, mas não entendeu nada, não foi pro coração, o maligno ajuda, porque quando chega em casa tá um caos, então aquilo ali foi-se. A pessoa foi para a igreja, voltou, vazia, foi-se. Então diz que essa daqui foi o que foi semeada ao pé do caminho. Versículo 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Bem, olha só, não tem aquela pessoa
ouve a palavra de Deus, beleza, mas se alguém vir criticar, pronto, aquela pessoa já não quer nem saber mais daquilo ali, né? Versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Bem, essa mensagem é forte também, né? Porque os espinhos crescem. Pensa numa pessoa que quer viver certinho ali com as coisas do Senhor, mas ela é obrigada a trabalhar, é obrigada a fazer isso, fazer aquilo, e as coisas do mundo tá sufocando e ela não tem tempo mais para Deus, não tem tempo mais para fazer as coisas que agrada a Deus. E aí sufocou ela, né? Por quê? Porque a busca incessante pela riqueza, a busca incessante pelo pão de cada dia, a busca incessante para ter mais, vai sufocando. E às vezes o pouco tempo que sobra ainda está cansado demais para ir para a igreja, né? Para o templo do Senhor. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Versículo 24. Nós sabemos que aqui foi semeada em boa terra. Essas produz, né? Produz 100, outros 60, outros 30. Por quê? Porque quando você escuta a palavra de Deus lá no templo e você traz e você passa para sua família, passa para os seus amigos, você está dando frutos daquela mensagem da palavra de Deus para todos que te rodeiam, correto? Versículo 24. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Olha só, é a parábola do joio. Gosto muito dessa parábola do joio, porque houve um tempo que eu estava num grupo grande e a palavra foi joio. E eu tinha comentado que o joio devia ficar junto com o trigo até que cresça para não danificar o trigo. E falei das minhas palavras. Por isso que eu não faço isso nunca mais. Por isso que eu trago a palavra e a gente conversa. E eu falei isso. E a pessoa na frente de todo o grupo falou que era mentira, que o joio tinha que ser tirado imediatamente. E aí eu fiquei assim, meio preocupada, não com dúvida, porque eu li a palavra e eu comecei a orar pro Senhor, pedindo ao Senhor orientação o que eu deveria fazer, mas eu não poderia deixar que essa mensagem fosse entregue dessa forma. Não poderia deixar que aquelas pessoas todas pudessem ouvir que era falsa a mensagem de Cristo. E aí Deus me tocou de botar a mensagem da Bíblia, só, não falar nada, só colocar a mensagem da Bíblia. E aí foi essa mensagem aqui que eu coloquei. E quando eu coloquei que realmente o joio tinha que ficar com o trigo até que ele cresça, aquela pessoa excluiu todas as outras mensagens que ela tinha me agredido ali, né, com palavras sobre aquela opinião que eu tinha dado. E Deus se autodefendeu com a própria palavra. Então, muitas das vezes, a gente vai dizer algo que a gente conhece, que a gente sabe, mas as pessoas vão criticar. Mas a gente tem que estar pronto e preparado para se defender. Por isso, você tem que ler a Bíblia. Porque eu vejo cristão falando, eu não leio a Bíblia, mas eu escuto a palestra de um, a palestra de outro, a palestra de outro. É fácil, eu posso falar. Aí fui lá e falei no grupo, o que Deus me mostrou? Que eu tive que provar na Bíblia. E se eu tivesse falado algo errado? Como que eu ia provar na Bíblia? Aquela pessoa estava dentro de um grupo cristão e com certeza ela não lia a Bíblia. Por isso, ela falou coisas que ela achou que estava certo. Talvez ela deve ter ouvido em alguma palestra, se confundindo com as palavras. E ela falou que ela
Mas ela não sabia que estava na palavra de Deus. E quando eu coloquei certinho lá onde estava, Mateus 13, lá tal, versículo 25 em diante, o que aconteceu? Ela excluiu todas as outras informações, porque não era útil. O que ela disse não era útil. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Contém vida para a sua alma. Versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Versículo 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Versículo 28. E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Versículo 29. Ele, porém, disse-lhe: não, não arranca, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Certo? Não arranque o joio, para que quando for arrancar o joio, não arranque também o trigo. Eu dei até um exemplo sobre essa mensagem aí, que eu fiquei pensando, né? Sobre uma mãe que ora pelo seu filho no mau caminho. Se o joio for arrancado do trigo, o trigo poderia ficar danificado. Aquela mãe poderia perder a fé, porque o filho no mau caminho, ele está como um joio naquela família, não é verdade? Fazendo sofrer, né? Estragando, né? A imagem da família, às vezes até o sentimento e levando até a morte ali dos parentes, de tanta tristeza. Então é um joio. O inimigo investiu e conseguiu uma alma, e aquela mãe orando, então se arranca o joio, danifica o trigo e para de orar aquela mãe, porque ela vai ficar frustrada. Então é melhor que o joio e o trigo vivam junto, a mãe orando para o filho, e o filho, quem sabe, amanhã ou depois, com as orações da mãe, consiga ser liberto, e aí tudo vai ficar bem, vai vingar o trigo, e o joio não vai sair, né? O joio vai sair da vida, da perturbação, né? Na vida daquele filho, e aí passa a libertação, aí essa família ser aí glorificada a Deus, porque o trigo venceu e o joio foi retirado em nome de Jesus, né? Aí seria uma coisa maravilhosa. Então assim, eu pensei assim, né? Que seria essa palavra, essa mensagem. Mas deixa aí nos comentários o que você acha também, assim, um exemplo aí, só pra gente ter uma noção, né, do que poderia ser. E versículo 29, ele, porém, lhe disse, não para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-os em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então lembre-se, no dia da colheita do Senhor, ele vai pegar o povo de Deus e vai colocar no celeiro dele, e o joio vai queimar. É isso aí. Então vamos para uma outra parábola, lá no versículo 31, que fala sobre o grão de mostarda. Versículo 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Versículo 32. O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos.
Pensa bem, diz que o grão de mostarda é tão minúsculo, mas quando ele cresce é maior que todas as árvores. Bem, eu ainda não conheço essa árvore grão de mostarda perto, assim, de perto, né? Mas aqueles que conhecem, coloca aí, eu não sei, eu não vi. Eu creio nas palavras de Deus, no que Ele diz, então eu sei que essa árvore... Olha que aprendizado, olha que sabedoria eu estou adquirindo em ler a Bíblia. Agora eu conheço um pé de mostarda de ouvir falar e sei como é. Olha só que sabedoria. Por isso que nós temos que adquirir sabedoria lendo a palavra de Deus. Olha que interessante, né? Quem sabe um dia eu possa ver de perto, mas por enquanto eu vou ficar na teoria da história e conhecer como é um grão de mostarda. Então vamos lá. Versículo 32, marque na sua Bíblia para aprender como é um grão de mostarda. O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. E faz-se uma árvore, de sorte que vê as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Versículo 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher torna e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Agora nós vamos falar do trigo, né? Versículo 34. Tudo isso disse Jesus por parábola à multidão, e nada lhe falava sem parábolas. Todas essas palavras do joio, do trigo, do fermento, todas essas palavras de parábolas, ele comparou ao reino dos céus. Versículo 35. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Olha só, por parábolas, Jesus conta para nós tudo desde a fundação do mundo. Que coisa maravilhosa. Marca o versículo 35 na sua Bíblia, marca. Versículo 36. Tendo então despedido a multidão, Jesus foi para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Olha só a Bíblia se auto-explicando. Versículo 37. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, os filhos então vamos esclarecer, peraí. Versículo 37. E ele respondendo disse, se bem que a Bíblia se auto-explica, então eu vou ler tudo e depois a gente vai esclarecer. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem, Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, os anjos, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e o ceifeiro são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e o que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Tremendo, né? Tremendo. Versículo 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ó, tremendo. Precisa de explicação? Eu acho que não. Acho que já disse tudo a explicação de Jesus aqui.
Então vamos entrar no versículo 44, que diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Bem, assim é o tesouro de Deus no céu. Nós temos que fazer de tudo para a gente ganhar o nosso cantinho no céu, agradando a Deus. É isso que a gente tem que fazer. Então, vamos continuar só para testificar aqui as palavras. Versículo 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixe. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para o cesto os bons e os ruins, porém, lançam fora. Tudo isso é semelhante ao reino dos céus, gente. Versículo 49. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos. Versículo 50. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Bem, com certeza, Jesus não nos alertou dessa mensagem de fogo, pranto e ranger de dente à toa. Eu que não quero conhecer o inferno, então eu vou tentar fazer de tudo para agradar o Senhor. E como eu vou fazer isso sem transgredir meu coração e a minha mente dentro de mim? Não tem quando você fala assim pra pessoa: nossa, você tá bonito, ou então vou fazer isso, vou fazer. E aí no seu coração você tá: eu não quero fazer, não, você não tá bem, entendeu? Não gosto de você. Então é um interior que nós temos que lavar e remir pelo sangue de Jesus, para que nós sejamos justos e íntegros a receber a salvação eterna. Então não é o que entra na nossa boca que contamina, mas o que sai são as palavras de maldição, são as palavras mal faladas, são as palavras que ofendem as pessoas, que machucam e magoam as pessoas. Então, o que contamina é as que saem e as da nossa mente. Porque a gente pode estar dizendo: nossa, essa roupa tá linda em você, mas no interior tá assim: você vai pagar mico, porque tá horrível. Deus olha tudo, o exterior e o interior. Então Deus, ele vai te cobrar todas as suas atitudes boas e ruins. Então vamos lá continuar. Versículo 51. E disse-lhe Jesus: entendeste todas essas coisas? Entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Versículo 52. E eles disse-lhe: por isso, todos os escribas, instruídos acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Versículo 53. E aconteceu que Jesus, concluindo essa parábola, se retirou dali. Versículo 54. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a esta sabedoria? De onde veio a a sabedoria e estas maravilhas? Versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria, e seu irmão Tiago, e José, e Simão, e Judas? Versículo 56. Bem, eu vou dar uma explicada aqui nesse versículo 54 e 55. E chegando à sua pátria, lembra, Jesus está indo para sua casa, na pátria dele, aonde não tem honra. Preste atenção.
E chegando à sua pátria, ensinava-o na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este, Jesus, a sabedoria? E estas maravilhas, de onde veio? De onde surgiu essa sabedoria, essas maravilhas que está em Jesus, que nós conhecemos, que a mãe dele se chama Maria, o pai José, que tem irmãos, que morava aqui, cresceu conosco. Essas são as dúvidas deles. E no versículo 56, e não estão entre nós todos os seus irmãos? E de onde veio, pois, tudo isso? Porque Jesus é tudo isso. Né? Aquele povo questionava, era um povo que conhecia ele. Da onde veio tanta sabedoria e maravilha? Versículo 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Marca na sua Bíblia o versículo 57, versículo 58. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então marca na sua Bíblia o versículo 57 e o 58, que diz que Jesus, ele não operou maravilhas naquele lugar, na pátria dele, porque aquele povo não acreditou nele. Aquele povo não acreditou nele. Então o servo do Senhor não tem muita honra na própria casa, na própria pátria. Essa é a palavra, essa é a mensagem. E Jesus ensinou que não houve milagres. Bem, Jesus é o Deus dos milagres. E não houve muito milagre porque aquele povo não acreditou. O que ele quer ensinar para nós? Que se a gente acredita que a gente pode ser curado, a gente vai ser curado. Se a gente não acreditar, nada vai acontecer. Está escrito aqui, Mateus 13, no capítulo 13, no versículo 57. E no versículo 58, está aqui escrito que se nós não crermos que Jesus pode fazer, nada vai acontecer. Eu falo da minha vida. Eu estava com umas dorezinhas no pé, e toda vez que eu sentia aquelas dorezinhas no pé, aquilo me incomodava um tanto e eu comecei a repreender. Eu repreendo essa dor em nome do Senhor Jesus. Deus, o Senhor é grande e poderoso e pode me curar. Deus, o Senhor pode fazer o impossível acontecer. Deus, eu não quero sentir mais essa dor em nome do Senhor Jesus. Se o Senhor é Deus, Pai, sobre a minha vida, vai me curando, vai me libertando. Vai, Senhor Deus, fazendo o teu milagre acontecer sobre a minha vida. E eu fui, toda vez que eu sentia aquela dor, vez de eu blasfemar, eu começava a invocar o meu Deus sobre aquela enfermidade. E eu começava: o Senhor pode tudo. No Deus que eu creio, o Senhor pode, porque o Senhor é o Deus que eu creio, é o Deus que eu tenho sobre a minha vida. Eu repreendo essa enfermidade, Deus, porque o Senhor pode fazer. Se o Senhor quiser, o Senhor pode, Deus. O Senhor pode me curar, me libertar. E um belo dia eu acordo e todas as dores foram embora. É por isso que eu prego para vocês. É por isso que eu falo para vocês. Porque eu não estaria aqui gastando meu tempo se não valesse na minha vida. Muitas pessoas procuram um cristão assim: vem cá, você é milionário? Aí eu vou acreditar no Deus que você serve. E não é essa riqueza que Deus dá aos servos do Senhor. É a riqueza da saúde, do corpo e da alma. Essa é uma grande riqueza, que por mais que você tenha riquezas de dinheiro, você não pode comprar. Então, se encha de coisas que você não pode comprar. O sono você não compra. Você compra a sua cama, mas o sono você não compra. Você compra remédios, mas a sua saúde você não compra. Então, viva de coisas que você não compra com seu dinheiro. Porque a riqueza espiritual, emocional, é a maior de todas. Então, cuide do seu corpo e da sua alma. Peça sempre a Deus para te fortalecer dessas riquezas e dessa sabedoria.
E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Porque toda vez que você disser sobre a sua vida, a minha enfermidade, ela é sua, então não tem por que ela sair da sua vida. Mas quando você fala e ordena, toda enfermidade, em nome de Jesus, sai, ela vai sair. Mas lembre-se que ela só vai sair se tiver junto no pacote a modificação de todo o seu ser. A enfermidade sai, mas o pecado sai, as minhas atitudes que Deus não se agrada vai sair junto tudo que atrapalha eu chegar até Deus e ter comunhão com Deus e chegar na minha salvação. Vai sair tudo, sai em nome de Jesus. É um pacote, é um todo. Você tem que procurar saber com Deus o que está te impedindo de chegar até Ele, de obter saúde, de obter bênção. Então tudo isso você tem que tirar de perto de você. Amados, bem, acabamos aqui o Mateus capítulo 13. Eu espero que foi bem aproveitado. Eu tenho vários jeitos de falar, porque tem vários públicos, então às vezes eu faço gestos, às vezes eu mudo de voz, às vezes a minha voz é mais rígida, às vezes a minha voz é mais mansa, porque depende da situação, é necessário que se modifica um pouco o jeito de falar, para que a gente possa compreender e entender um pouco mais, cada vez mais. Só quem entende aí sobre isso, pode aí falar o que realmente eles sentem com essas atitudes, porque às vezes é necessário para a gente lecionar, falar para todas as pessoas, não só para uma. Então é por isso os gestos, uma mudança de fala e o jeito de falar, de agir ali, para que a gente possa chamar o máximo de atenção possível. E obrigado por vocês estarem aí curtindo meus vídeos, pelo apoio do crescimento do canal, que é muito importante. Cada like que vocês dão, cada joinha, cada comentário, cada inscrição que entra ajuda muito o canal. E eu tenho muito que agradecer vocês, primeiramente Deus, por colocar vocês aqui no meu canal. E obrigada, e eu peço a Deus para proteger vocês todos os dias, para capacitar vocês cada vez mais numa missão que somente você e Deus têm aí no seu coração. Porque eu tenho certeza que o chamado que Deus faz para minha vida, faz para a sua, de forma talvez diferente, porque talvez aonde você mora, as pessoas que estão lá, têm uma necessidade diferente. Mas todos os dons de Deus são especiais, todos. Seja em todas as áreas, espirituais, emocionais. Deus coloca uma capacitação extraordinária. E você tem um poder de Deus dentro de você grandioso. Coloca para fora. Use ele para curar, para libertar pessoas no seu meio. E que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.